Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Você já é inscrito aqui no canal Café com Teologia? Se ainda não é, inscreva-se agorinha mesmo. É só clicar ali no botão, aproveita também para ativar todas as notificações no sininho. E claro, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e fica também o meu convite para você vir aqui na descrição e conhecer a lista de cursos e e-books que a gente tem à sua disposição. Vai acrescentar muito para a sua formação. Hoje o vídeo é para a gente responder um amigo que passa por aqui no canal, de vez em quando comenta aqui nos nossos vídeos, que é um perfil que tem como nome Falando de Teologia. Ele me fez uma pergunta muito interessante há algum tempinho atrás. Eu respondi textualmente, mas achei tão interessante que resolvi fazer esse vídeo aqui para que outras pessoas também possam conhecer. Qual é a diferença entre bibliologia e teologia bíblica? Para muitas pessoas são sinônimos, né? Para muitas pessoas, teologia bíblica e bibliologia é a mesma coisa. São expressões diferentes para falar da mesma coisa. Mas ainda bem que esse nosso amigo teve a sacada de perceber que não são sinônimos, que não é a mesma coisa. Para falar a verdade, é bem diferente uma coisa da outra, né? E nos fez a pergunta que nos possibilitou também gravar esse vídeo para a gente comentar um pouco a respeito disso. Vou fazer até uma proposta com você, né? Envie para nós a sua pergunta teológica na área bíblica, na área sistemática. Nós vamos, a partir da sua pergunta, aquelas que forem selecionadas, eu gravo um vídeo também explicando sobre essas questões. A gente já recebeu aqui sugestões muito interessantes, perguntas muito interessantes. E se você tiver suas perguntas também, pode enviar para a gente, que a gente conversa sobre isso, né? Primeiro, vamos falar o que é bibliologia, ok? Bibliologia, lembrando, bibliologia não é sinônimo de teologia bíblica e vice-versa. São duas coisas muito diferentes. Bibliologia era uma área da teologia sistemática até o século XVIII, né? Quando surgiu de fato a chamada teologia bíblica, e aí ela não é sistemática, ela é teologia bíblica e independente, mas isso eu já vou falar daqui a pouco. Nos setores mais conservadores e fundamentalistas, a bibliologia está muito presente ainda hoje, porque eles ignoram o fato de que ela só fazia sentido até o século XVIII e que de lá para cá houve a separação metodológica entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Então, bibliologia é especificamente ligada a setores mais conservadores e a setores mais fundamentalistas. Porque eu diria para você que no Brasil, né, quase não há separação entre um conservador, pelo menos no mundo evangélico, né? Quase não há separação entre conservador e fundamentalista. O conservador é só um fundamentalista que não tem coragem de se identificar como fundamentalista. No mundo católico até há alguma separação entre esses dois conceitos, e no mundo católico tem conservadores, por exemplo, Bento XVI era conservador, mas que estudava a Bíblia a partir dos métodos científicos e teológicos, né? Mas é um outro detalhe. A bibliologia é o estudo da Bíblia como sendo um dogma, como sendo uma doutrina. É o domínio da Bíblia pela igreja. E se ela é uma doutrina, e aí que doutrina a gente está falando? Daí surge dessa bibliologia doutrinas como a inerrância da Bíblia, a inspiração verbal da Bíblia e outras doutrinas como essa. Quando você determina isso como sendo um dogma, como sendo uma doutrina, você deve apenas aceitar e ponto. Você não pode questionar, você não pode analisar. Essa verdade, ela simplesmente tem que ser aceita
entender a Bíblia como inspirada, como inerrante, ou seja, não se pode questionar nada dela. Se ela não erra jamais, então ela sempre está certa. Então não tem nada que ser questionado. Então não tem metodologia nenhuma a ser aplicado. Né? Entende como é um amordaçamento da Bíblia? Porque a partir do momento em que ela é dogmatizada, não se tem estudo, não se tem conversa, não se tem questionamento e nem aprofundamento, né? Só pode se aprofundar naquilo que a igreja quer que se fale sobre ela, naquilo que a igreja determina que deve ser falado sobre ela. Diria para você, sem medo de errar, que se fosse apenas por meio da igreja, ninguém conheceria a Bíblia de fato. Se fosse por meio da igreja, ninguém estudaria a Bíblia com seriedade, porque a igreja apenas aprisiona a Bíblia e apenas faz um dogma sobre ela que as pessoas têm que aceitar. E a leitura e a fala e a pregação dessa igreja sobre a Bíblia é uma pregação dogmática, é uma pregação engessada, é uma fala limitada dentro de conceitos já pré-estabelecidos por essa instituição religiosa. É uma leitura na bibliologia, se lê a Bíblia de modo devocional, de modo piedoso, e não é uma leitura analítica, e é sempre uma leitura ligada à igreja. Ainda é presente em teologias sistemáticas mais conservadoras. Para você ter uma ideia, se a teologia sistemática que você tem aí na sua casa, ela é atual ou ela é ultrapassada, é só você ver se tem um capítulo sobre bibliologia. Se tiver, ela é muito ultrapassada, muito conservadora e já ficou obsoleta há muito tempo. Essa bibliologia rejeita um estudo técnico sobre o texto sagrado. Vai se abraçar apenas a questões da tradição. Moisés escreveu o Pentateuco por causa de quê? Por causa da tradição. Né? Os evangelhos foram escritos assim, assim, assado, porque a tradição diz assim. É sempre recorrer à tradição e não à análise técnica e não à análise acadêmica, né? E é uma tentativa de manter o monopólio da Bíblia pela igreja. E o que é, então, a teologia bíblica? Bom, a teologia surge da possibilidade da autonomia da razão humana, a partir do advento do racionalismo e principalmente da estruturação das ciências humanas a partir do século XVIII, XIX, principalmente, né? Nesse período que as ciências humanas que nós conhecemos atualmente vão ser refletidas, estabelecidas metodologicamente e estarão à disposição do pensamento crítico e analítico. Surge em 1787 com uma palestra do Johann Philipp Gabler, que era inclusive um pastor pietista. Ele entende que a devoção, que a piedade, etc., pode ser praticada lá na igreja, que a igreja deve continuar tratando do dogma, tratando das doutrinas, mas a Bíblia, ela deve ser estudada metodologicamente, com ferramentas que procuram analisar a autoria do texto, a formação do texto, a construção do texto, se ele é de uma determinada época ou é de outra época, e isso não se faz com tradição, isso se faz com metodologia própria. A teologia bíblica, a partir de então, se transforma numa área independente da teologia, que se analisa autonomamente, sem estar submissa à igreja, ao dogma, sem dever obediência à igreja. Por isso foi chamado de liberal, porque era livre do ponto de vista metodológico, né? Não é uma apologética, não é uma defesa da igreja, é uma análise analítica, é uma análise autônoma do texto bíblico, né? Está ligada à academia, não está ligada à igreja. A igreja é a bibliologia, a academia é a teologia bíblica. Não busca uma defesa ou afirmação da verdade. O que está em questão não é a fé, não é a verdade, não é a apologética,
mas é a análise estrutural do texto e da formação do texto bíblico no Antigo e no Novo Testamento. Ela não é doutrinária, ela não é dogmática e ela busca reconstruir o significado dos textos no passado, reconstruir a partir da cultura em que ela foi estabelecida, no período em que ela foi estabelecida, e para isso ela deve dialogar com a antropologia, com a história, com a arqueologia, ou seja, com ciências que vão ajudar na reconstrução desse passado, na reflexão dessa formação textual e como esse processo culminou com o texto bíblico que nós temos hoje presente, né? Então, é a busca do significado do texto independente da igreja e, por isso, muitas igrejas têm tanta resistência com a análise técnica da Bíblia, com o método histórico-crítico, com o liberalismo teológico, porque ele tira da igreja o monopólio do texto bíblico. Agora, a Igreja Católica trata com seriedade essa questão, né? Tem esse livrinho aqui, ó, que é um livro pequeno, A Bíblia na Igreja, do Joseph Fitzmyer, da editora Loyola, que é, na verdade, uma reflexão sobre um documento oficial da Igreja que está disponível no site do Vaticano, em português, inclusive, em que a Igreja oficialmente admite e reconhece que um método de se analisar, de se estudar o texto bíblico é através do método histórico-crítico. A doutrina, o dogma, é pela fé da igreja, mas o texto bíblico deve ser analisado de modo técnico, de modo científico, a partir do método histórico-crítico, né? Quem quiser, está aqui uma dica de leitura para compreender melhor essas questões. E essa teologia bíblica, ela é propiciada a partir de teólogos protestantes no final do século XVIII, do século XIX, e que mais à frente, na segunda metade para o início do século XX, né, segunda metade do século XIX, início do século XX, o Papa Leão XIII vai apoiar os teólogos católicos que queiram pesquisar, que queiram investigar, que queiram dialogar com o processo de formação e construção do texto bíblico, e ele permite essa abertura de uma maneira bastante interessante. Enfim, eu agradeço ao nosso amigo pelo envio da pergunta. Espero que essa resposta tenha ficado claro, né? Essas diferenças entre bibliologia e teologia bíblica. Se você gostou, deixe seu like. Se você tiver perguntas, envie para o canal. E em breve nos encontraremos por aqui mais uma vez. Até lá!